E hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de ser professora, sim, ser professora de balé. Então, essa live ela é destinada para quem tem interesse em se tornar professora, para quem tem curiosidade em saber como que funciona, para quem já é professor e muitas vezes não tem uma formação ainda, né? Na verdade, infelizmente, no Brasil, a grande maioria dos professores acabam dando aula com o conhecimento que adquire na prática como aluno, né? Então, eu vou lá, faço balé por anos, e de repente a escola me convida para dar uma aula para baby, né, para as crianças, e ali começa a jornada de um professor. Muitas pessoas começam dessa maneira. Alguém aí é professor e começou dessa maneira? E aí a gente vai para a sala de aula com o conhecimento que a gente tem, com a bagagem que a gente tem como bailarina. E infelizmente não tem nenhum órgão que controle isso, né? Que tenha esse tipo de controle de falar quem realmente poderia estar dando aula, quem não pode, mesmo porque ainda não tem lei aprovada sobre isso. A verdade é que existe um projeto de lei que está em votação desde 2016, que nesse projeto de lei fala que quem pode ser professora, né, de dança é quem fez educação física, quem fez faculdade de dança, cursos técnicos, enfim, cursos que têm reconhecimento. E aí, quando isso entrar em vigor, no projeto de lei já fala que quem estiver dando aula, sim, dando aula de dança, sem nenhum tipo de formação, vai ser reconhecido como professor. Eu não sei se vocês sabem, muitos anos atrás, ah lá, eu sou estagiária, show, muitos anos atrás, a profissão ali de educação física mesmo, né? Dar aula em academia de musculação, ginástica, natação, não era também regulamentada. E aí, o CREF, né, que é o órgão que cuida da educação física, entrou com uma lei que só poderia dar aulas em academia quem for formado em educação física. E aí, quem já dava aula em academia e não tinha formação, conseguiu o credenciamento fazendo um curso no CREF. Sim, eu sei disso, porque eu vivi isso na pele na época. Então, o que vai acontecer, né, quando essa lei for aprovada, é isso, que vai poder dar aula quem tem formação, quem tem reconhecimento, e quem já está dando aula, sim? Só que qual é o problema da gente começar a dar aulas sem nenhuma formação? Existem alguns problemas nisso, né? Primeiro problema, por mais que muitas vezes, gente, a pessoa dá aula num ministério de igreja, às vezes dá aula para um grupo no bairro, no condomínio, sim, numa ONG, tá tudo bem, mas é aula de balé do mesmo jeito, é aula de dança do mesmo jeito. Não importa o fim, importa o processo. E numa aula de balé, eu posso machucar o meu aluno, se eu não souber o que eu estou fazendo. Por isso que é importante a gente ter uma formação, sim, porque senão a gente corre o risco de machucar o aluno, a gente corre o risco de ter uma aula abaixo, num nível abaixo do que a gente poderia ter como professor, como qualidade de professor. Então, é muito importante que a gente, como professor de dança, e você que está querendo se tornar uma professora, você tenha clareza de que a formação, ela é importante. Ela é muito importante. E aí, vamos entender como que funciona a formação para professor de balé. Na verdade, existe faculdade de dança. Sim, existe curso técnico de dança. Agora mesmo eu estava dando uma olhada num curso técnico de dança, e, cara, a carga horária de dança clássica são 100 horas. 100 horas. O TBD Aurora, que é o meu curso para bailarina iniciante, tem mais que 100 horas. Percebe? Então, quando a gente entra num curso de formação, existem cursos que são voltados para dança, faculdade de dança, técnico em dança, enfim, milhares de cursos que são voltados para dança. Lá você vai aprender sobre dança clássica, mas você vai aprender sobre outras coisas também. Dança moderna, contemporâneo, dança caráter. Sim, por quê? Porque é uma faculdade voltada para dança. E você sai de lá podendo dar aula de tudo isso. Agora, se eu quero realmente ser uma professora de balé, que domina o que está fazendo, que se sente segura dando aula, quando eu não tenho uma formação, como que eu me sinto segura?
né? Como se o aluno me pergunta uma coisa, eu falo, ai meu Deus, será que eu estou respondendo certo? Será que eu estou respondendo errado? Se eu vou ensinar um movimento, será que eu estou ensinando certo? Será que eu estou ensinando errado? Então, a gente precisa dessa formação, mas existem formações que elas são mais abrangentes. Sim, nada contra, absolutamente nada contra, tem muitos professores muito bons que fizeram formação mais abrangente. Mas, se eu quero mesmo ser uma professora de balé, é importante eu afunilar isso. É importante eu começar a estudar um pouco mais balé. O balé é importante se eu vou ser professora de balé. Faz sentido? Por isso que muitas pessoas fazem curso de capacitação para professores, onde vai fazer, eu quero fazer um curso de capacitação para dar aula para baby. Quero fazer um curso para dar aula para adulto. Sim, e aí a gente vai fazendo vários cursos para a gente ir se desenvolvendo, curso de coreografia, tem vários cursos, né, que a gente pode fazer para a gente ir desenvolvendo a nossa formação. Qual é a grande questão? Então, se eu quero ser professora de dança, se eu quero dar aula de dança hoje, seja balé ou qualquer dança, não existe ainda uma lei que me proíba de fazer isso porque eu não tenho formação. Só que na sua consciência, você sabe que você não tem formação. E aí, o negócio fica complicado para você na sala de aula, ok? Mas ok, posso ir fazer uma faculdade de dança, posso fazer um curso técnico de dança para ter essa formação, esse reconhecimento, sim? Como também eu posso fazer um curso de capacitação. Como que é isso? É um curso de capacitação reconhecido pelo MEC. Sim, então o MEC foi lá, olhou o curso que eu montei para professores, para formar professores de balé pelo meu método, método TBD, e o MEC foi lá e reconheceu como um curso reconhecido pelo MEC. Mas, se eu quero ser uma professora de balé, então eu preciso ter a minha formação, que ela vem através de algum órgão que diz que eu posso ser professora, ok? Faculdade de dança, curso técnico, curso de capacitação, o meu curso vai te dar esse reconhecimento. Agora, eu preciso, na hora que eu estiver na sala de aula, o certificado com o selinho do MEC, ele só é como eu posso dizer? É um registro, é só um documento, mas ele não vai te ajudar a dar aula. Faz sentido? Faz sentido, meus amores? Eu ser graduada, isso não é necessariamente o que vai ajudar eu a dar aula. Eu preciso, principalmente falando de balé, eu preciso ter um método. É importante a gente ter um método. Tem muitas professoras que dão aula de balé com o método livre, né? Ou seja, não tem método. É uma salada mista, pega um pouco de Roy, um pouco de Vaganova, um pouco de cubano, um pouco de... Enfim, e junta tudo aquilo e vira a aula da pessoa. Tá tudo bem. Não existe nenhum órgão que vai verificar isso, que vai... Só que a sua aula, ela poderia ser melhor se você seguisse uma receita. Sim? No curso de capacitação, maestria, eu não ensino Royal, eu não ensino Vaganova, eu não ensino cubano, porque eu não trabalho com esses métodos. Eu trabalho com um método que eu desenvolvi, que se chama TBD, Técnica de Balé em Detalhes, onde eu vou ensinar você, professora, a consciência corporal que você precisa ensinar para o seu aluno, vou ensinar como que você ensina cada um dos movimentos do balé, vou ensinar como que você monta uma aula, desde se a pessoa é mais iniciante, né? Se é uma turma mais iniciante, se é criança, como que a gente monta essa aula, como que eu dou feedback para o meu aluno, sim, que são as correções, né? Aqui a gente não chama de correções, aqui a gente chama de feedback. Como que você monta um espetáculo de dança? Tudo isso tem dentro do curso de formação, maestria. Sim, e lá a gente trabalha com o método TBD. Então, se você é uma professora que na sua escola eles trabalham com Royal, você tem que se formar em Royal, se você quer seguir carreira dentro dessa escola. Ou conversar se eles aceitam outro método. Sim, se lá é Vaganova, você tem que se formar com Vaganova. Você vai ter que ir lá fazer curso. Bolshoi tem curso de Vaganova, online. Sim, então, eu preciso primeiro, que método eu quero seguir nas minhas aulas? Não, eu quero seguir um método que seja mais adaptado para a bailarina brasileira.
né? O método TBD, eu brinco que é isso. A gente entende que nós, brasileiras, temos um físico diferente, principalmente adultos, né? Mulheres adultas. E muitas vezes os métodos tradicionais têm alguns padrões de exigência que nós adultas muitas vezes não conseguimos alcançar. E aí gera frustração. Então, o método TBD, ele vem para trabalhar dentro do limite físico, corporal da bailarina, respeitando essa bailarina, ok? Por isso que é um método diferente. Mari, eu posso dar aula criando o meu próprio método? Pode, claro que pode. Você pode estudar e desenvolver seu próprio método, sua própria maneira de ensinar balé. Tem métodos que você vai ter lá, a primeira aula dessa turma tem que ser esses exercícios aqui. A segunda aula são esses, a terceira são esses. A maneira de fazer esse passo aqui é desse jeito aqui. Sim, no TBD a gente não tem isso. A gente tem o que você tem que ensinar para suas alunas no período de 1 ano para uma turma iniciante, por exemplo. Só que eu te ensino a montar as aulas. Para quê? Para que você tenha liberdade para criar as suas aulas. Para que você explore a sua criatividade. A gente, professora, a gente precisa desenvolver a nossa criatividade, porque no final do ano você vai montar coreografia. E aí é um desafio. Sim, eu preciso fazer aulas que sejam envolventes, que atraiam as pessoas que estão naquela sala. Então, eu tenho que olhar para o meu aluno e falar, hoje nós vamos trabalhar tal movimento, porque é esse movimento que esses alunos estão precisando. Então, dentro do TBD, a gente tem essa liberdade, sim. E aí, a gente começa, então, muitas professoras, né, começam dando aula, e com a experiência que tem em sala de aula, né, com a experiência que carregou como bailarina, e vai seguindo a vida ali como professora e tá tudo bem. Mas, se você tiver uma formação, se você tiver uma fonte para entender como que explica a pirueta, como que explica, percebe? Isso é o método TBD. Lá eu vou te ensinar exatamente como você ensina, como você dá o feedback, que preciso ver, se meu aluno está fazendo isso, pode estar acontecendo tal coisa, por isso que ele está errando esse exercício. Isso, é um método mais livre, exatamente, tá? A ideia aqui hoje é a gente ter uma clareza maior de como que funciona ser professora de balé no Brasil. Infelizmente não tem fiscalização, infelizmente não tem nenhuma lei ainda que realmente regulamenta isso, né, que fala quem pode e quem não pode, e a realidade é essa, são pessoas dando aulas de bom coração, eu sei que as pessoas não fazem isso por maldade, né, a gente se torna professor muitas vezes sem nem perceber, e só que dá para a gente mudar isso, dá para mudar isso. E você que é bailarina e que, né, eu tenho muitas bailarinas, a primeira turma que eu formei de maestria, né, essa vai ser a segunda turma, a primeira turma que eu formei de maestria, eram bailarinas. Sim, acho que tinha 2 professoras, a Dani e a Andrea, a Bárbara, 3 professoras, acho que tinham 3 professoras que já davam aulas e fizeram maestria, mas a grande maioria eram bailarinas, que hoje estão dando aula. Sim, elas estão dando aula. E como que elas conseguiram essa segurança para dar aula? Porque elas estudaram para dar aula. E às vezes a gente se torna professor sem ter estudado para dar aula. Faz sentido? Essa é a pegada. Sim, é a gente estudar para poder ensinar. Estudar para poder dar aula. Porque aí eu vou ter uma aula mais rica para os meus alunos, eu vou ter mais segurança do que eu estou fazendo, vou saber o que eu estou fazendo, que muitas vezes alguns professores não sabem. Show? E aí, Mari, eu sou bailarina. Nossa, eu nunca pensei em ser professora, né? É possível, né? Como que isso funciona? Exatamente como eu expliquei. Você vai usar o seu conhecimento de bailarina, mas você vai estudar para ser professora, porque é um outro olhar. Sim, é uma outra vivência. Quem é professor sabe, né? Você está do outro lado, é outra coisa. Então, uma coisa que as pessoas muitas vezes não pensam, gente, ser professora de balé não é só
ensinar balé. Você vai lidar com tanta coisa na sua sala de aula. Você vai lidar com tanta coisa na sua sala de aula. Você vai lidar com sonhos, você vai lidar com frustrações. Você vai ser instrumento mesmo de transformação na vida dos seus alunos. E isso não é só o balé. É a maneira como eu trato o meu aluno. Sim? Olha lá, ó, a Carol Bray da maestria, ó. A Carol fez a maestria na primeira turma, tá dando aula hoje. Sim? Mari, se eu quiser fazer um curso de maestria, só como bailarina mesmo, só para ter um outro olhar. Tem muitas pessoas que fizeram isso também, tá? Tem muitas bailarinas, porque você vai ter um outro olhar sobre a sua própria aula, tá? Então, pode também, se você... eu não pretendo atuar como professora, sem problema nenhum, ok? Dúvidas, tia Ju? Olha, gente, não tem dúvidas, meus amores? Exatamente, focar numa metodologia estruturada. É por isso que maestria demorou tantos anos, né? Eu já uso o método TBD desde 2012. Desde 2012. E foi ano passado, ó, quase... Deu 10 anos, né? Ano passado foi 2022. Depois de 10 anos, é que eu consegui, eu usando o método TBD, todo dia, em todas as aulas, é que eu consegui estruturar para conseguir passar para as outras pessoas. Então, foram 10 anos desenvolvendo o método. Ele é bebê, né? Perto dos métodos tradicionais, que tem séculos, ele é um bebê. Mas ele é um método que ele é fundamentado na biomecânica, por eu ser fisioterapeuta. Então, eu sei que, se meu aluno colocar uma quarta grande, biomecanicamente, fica difícil para ele fazer a pirueta. E o método, ele vai explicando exatamente isso. Por que a quarta tem que ser daquele tamanho? E não simplesmente, a quarta é o tamanho de um pé. Mas por quê? Porque quando eu faço um passê, eu preciso puxar a patela para cima, joelho para trás, xixi, quadril para frente, tracionar as costas para cima. Por quê? Porque dessa organização, dessa estrutura de forças. Quando eu começo a entender isso, eu começo a olhar para o meu aluno e falar, ele está caindo da pirueta por causa disso. Aí, a gente fica mais assertiva para ajudar o nosso aluno a evoluir. Por isso que eu falo, o método TBD acelera o processo de aprendizagem do aluno. E em 1 ano, você consegue aprender o método TBD. Em 1 ano. Sim. Mari, eu saio de lá dominando tudo e consigo, nossa, super ensinar todos os movimentos? Provavelmente não, é que nem quando a gente sai da faculdade. A gente sai da faculdade dominando tudo. Você até aprendeu tudo, né? Mas dominar, a gente sabe que não é assim. A gente vai fazer o quê? Estágio, não é? Aí vai fazer estágio. Sim? E no método TBD, na maestria, vocês têm a possibilidade de fazer estágio. Porque hoje a gente tem a Academia do Balé Online e quem entrar para a maestria vai poder estagiar. Sim, dentro da academia. Então, é sim um método todo estruturado, todo pensado. Não foi criado do dia para a noite. Quem já passou pelo método, a primeira turma, já está dando aula. Tem gente que já está dando aula, que são pessoas que queriam fazer isso. Tem gente que já dava aula e agora está aplicando o método nas suas aulas. Sim? Show, 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 show. Posso colocar uma dedazinha? Vai, tia Ju. Quanto tempo de curso para se formar no seu método? 1 ano. O maestria, ele tem duração de 1 ano. É um curso extremamente longo. As aulas tem aulas que têm 3 horas de duração. É um curso extremamente longo, onde a gente aborda desde a consciência corporal, que a gente deve ensinar para os nossos alunos, aborda como dar feedback, aborda como montar uma aula, seja ela de vários níveis ali, como que a gente ensina os movimentos, como que dentro do método os passos são divididos. Aqui no método TBD, a gente divide passos de base e passos complexos. Então, é como se eu te desse uma caixa de Lego, sim, e fosse explicando cada uma dessas pecinhas,
E aí fosse juntando, tá vendo? Essa pecinha e essa com essa vai dar esse passo completo. Então, o balé ele começa a ficar um pouco mais lógico. E quanto mais lógico tiver para a gente, professor, mais fácil de eu explicar para o meu aluno. Mais fácil para o meu aluno entender. Sim, porque no processo de aprendizagem de um aluno, para ele aprender balé, para você aprender balé, também foi assim. A gente precisa entender, aplicar no nosso corpo e aí entrar na repetição. Sim, mas a repetição não necessariamente precisa ser sempre a mesma aula. A repetição é fazer sempre tandi, mas a sequência pode ser diferente a cada aula. A repetição é toda a aula ter plié, mas a sequência de plié pode ser diferente toda a aula. Por quê? Porque isso motiva meu aluno. Motiva meu aluno. Sim? Olha lá, sou uma bailarina melhor depois da maestria. Show! É isso. Quem é trupe? É a Manu? É a Manu. Ah, show, meus amores, show. Essa é a minha dúvida. Dou aulas em um projeto carente do meu bairro, mas não tenho nem o avançado, quase que o intermediário. Posso fazer o TBD? Ó, vamos lá. Primeiro ponto, né? Se eu sou uma bailarina iniciante, sim, o que é uma bailarina iniciante? Primeiro, antes disso, né? Primeiro tem que ter mais de 18 anos, né? Então, vamos começar por aí, mais de 18 anos. E aí, eu sou uma bailarina que comecei balé agora com 18 anos, tá? E faz um ano que eu faço balé. Se você tem um ano de balé, você é uma bailarina bem iniciante ainda. Sim, e tá tudo bem, você tá no seu processo. Com um ano de balé, eu consigo dar uma aula de balé? Depende para quem você vai dar aula. Se for para crianças, baby, por exemplo, provavelmente sim. Você vai ter que estudar como dar aulas para baby. Ok? Agora, se eu nunca fiz balé, nunca fiz, eu posso já fazer o curso para ensinar balé? Não tem como, porque você não viveu aquilo. Você não vivenciou aquilo. Então, eu preciso primeiro ser bailarina. A partir do momento que eu sou bailarina, eu posso fazer a capacitação. Mas o que vai ditar o nível de turma que você vai pegar é a sua experiência, a sua segurança em dar aula. Por isso que eu falo, professor de balé tem que continuar fazendo aula sempre. Sempre. E no maestria, né, no curso de capacitação, depois de um ano, você vai para o Clube Maestria. O que é o Clube Maestria? É um grupo onde estão as pessoas que se formaram em maestria, e lá a gente tem palestras, a gente tem aulas, para quê? Para a gente continuar se atualizando. Sim, é uma estrutura, não é um curso jogado, é uma estrutura. Além disso, quando você entra para uma maestria, você pode entrar para a academia também, para fazer aulas de balé, para que você esteja se desenvolvendo como bailarina, porque você vai ter mais experiência para dar aula para os seus alunos. Ok? Respondido, Tia Ju? Respondido. Show, meus amores. Ó, a nossa live hoje foi bem rapidinha, era mais para tirar dúvidas, porque a gente estava recebendo bastante dúvidas aqui nas redes sociais, tá?